Os principais fatos do dia. As votações. As notícias que são destaque. No ar, Jornal da Câmara. Destaque da LDO aprovada hoje é o reajuste do salário mínimo atrelado ao PIB. Congresso aprova crédito para aumento de servidores. Nome do vice-governador do Amazonas, Omar Aziz, é retirado do relatório da CPI que investiga a exploração sexual. Estatuto da Criança faz 14 anos. Alterações serão votadas depois do recesso. Além da LDO, deputados e senadores concluíram votação do PPA 2004-2007 e de créditos suplementares. Entre eles, o de 159 milhões de reais para a compra do avião presidencial. O repórter Juliano Cartacho tem as informações. Juliano, boa noite. Boa noite. O Congresso Nacional aprovou em votação simbólica o texto final da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que define metas e prioridades do governo federal para a elaboração do orçamento de 2005. Deputados e senadores optaram pelo substitutivo apresentado pelo senador Garibaldi Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, que prevê a indexação do valor do salário mínimo para 2005 ao Produto Interno Bruto per capita atingido em 2004. A ideia, segundo o relator, é garantir ao trabalhador um crescimento real do mínimo, não inferior ao PIB e sempre maior que as perdas com a inflação. Segundo o senador, a questão do mínimo está inserida em um conjunto de medidas batizadas pelo parlamentar como o choque social para a proteção da população de baixa renda. O texto também protege de contingenciamentos orçamentários fundos das áreas de segurança pública, como o Fundo Penitenciário Nacional, e programas de água para o semiárido nordestino, como o Proágua Infraestrutura e o Conviver. Com a aprovação da LDO, o Executivo fica liberado para enviar ao Congresso Nacional a Lei Orçamentária para 2005, com as previsões de gastos para todas as áreas da administração pública federal, o que deve acontecer na retomada dos trabalhos legislativos em agosto. Na sessão desta terça-feira, graças ao acordo firmado entre líderes aliados e da oposição, os parlamentares conseguiram também aprovar o Plano Plurianual, PPA, para o período 2004-2007, com previsão de recursos adicionais na ordem de 48 bilhões de reais. Também foram aprovados 30 projetos de lei do Congresso, com abertura de crédito suplementar no valor total de 9 bilhões e 200 milhões de reais para diversos órgãos do Executivo. Entre eles, destaca-se os quase 160 milhões de reais para a compra do avião presidencial e 425 milhões para a reforma agrária. Juliano Cartacho, ao vivo para o Jornal da Câmara, terceira edição. Aprovada também pelo Congresso a ampliação do limite de gastos de pessoal em 2004, o que vai permitir o pagamento dos reajustes salariais dos servidores. Os servidores públicos federais podem comemorar. Na última sessão antes do recesso parlamentar, o Congresso Nacional aprovou o projeto que amplia em 2 bilhões de reais o limite de gastos do governo com o funcionalismo, o que vai garantir o aumento salarial dos servidores. Além do projeto que ampliou o limite, o Congresso aprovou ainda 2 créditos suplementares que vão beneficiar os servidores com dinheiro para a estruturação de carreiras. Com isso, os valores chegam a 3 bilhões e 800 milhões de reais. O vice-líder do PFL, deputado Paulderney Avelino, do Amazonas, disse que a aprovação significa, na prática, a autorização do Congresso para aumentos nos salários dos servidores civis, que podem ser estendidos também aos militares. Eu espero que o governo possa dar o reajuste não apenas para os servidores civis, mas também para os militares, que eu denunciava lá atrás. Não há no orçamento previsão para o aumento dos servidores militares. Portanto, eu espero que o governo também, agora no mês de agosto, traga um aumento para os servidores militares. O deputado Virgílio Guimarães, do PT mineiro, comemorou a aprovação da matéria que vai permitir o reajuste do salário do funcionalismo. Segundo ele, para conceder o aumento, o governo ainda terá que enviar ao Congresso, depois do recesso, uma medida provisória tratando do assunto, o que não representa nenhum problema, já que há acordo sobre o tema. Uma medida que isso está já acordado é garantir
garantia de que o governo fará. Havendo os recursos, a questão da medida provisória se torna extremamente mais simples. Virgílio Guimarães acrescentou ainda que o governo Lula fez mais pelo funcionalismo em 1 ano e meio do que muitos outros, destacando investimentos em planos de carreira e a correção de distorções salariais. Tatiana Azevedo para a Rádio Câmara. Contratos firmados com concessionárias do setor elétrico, a participação do BNDES na privatização das companhias e até os reajustes das tarifas de energia vão ser investigados por uma CPI. A comissão já tem relator e agora faltam as indicações dos outros integrantes, feitas pelos partidos para que a comissão seja instalada. O relator, deputado Mauro Passos, do PT de Santa Catarina, explica que o trabalho vai se concentrar em 3 setores: contratos firmados, ativos das empresas e a participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no processo de privatização iniciado em 95. Desde essa data, o banco destinou 22 bilhões de reais para as companhias elétricas, sendo 7 bilhões para financiar privatizações, 8 bilhões para investimentos em hidrelétricas e termoelétricas e outros 7 bilhões para custear reajuste tarifário extraordinário, um tipo de compensação para empresas que tiveram prejuízos com o racionamento de energia em 2001. Por motivo de saúde, a senadora Patrícia Saboia ausenta-se da votação dos destaques ao relatório da CPI da exploração sexual. No lugar dela, assume o senador Ney Suassuna, que vota a favor da retirada do nome do vice-governador do Amazonas, Omar Aziz, do relatório. Omar Aziz é suspeito de envolvimento com prostituição de menores. A CPI mista da exploração sexual acatou o destaque do senador Arthur Virgílio, do PSDB do Amazonas, que retira o nome do vice-governador do Amazonas, Omar Aziz, do relatório final da CPI. Aziz era citado em função de denúncias de envolvimento com a prostituição de menores no estado. Na votação do destaque, os parlamentares ficaram divididos. Foram 7 votos a favor do destaque, 7 contra e 1 abstenção. O presidente em exercício da comissão, senador Ney Suassuna, do PMDB da Paraíba, decidiu o resultado, sendo favorável à retirada do nome de Omar Aziz do texto. Suassuna afirmou que havia muitas dúvidas em relação às denúncias contra Aziz. A defesa do senador Arthur Virgílio foi veemente e mostrou, inclusive o que me sensibilizou, que no dia da acusação ele estava com a filha internada no hospital, estava preso no hospital. Então eu acho que por essa razão a gente não devia, na dúvida, fazer a condenação. O autor do destaque, Arthur Virgílio, disse ter convicção de ter defendido uma pessoa inocente. Não se faz justiça de maneira inquisitorial condenando pura e simplesmente. Eu tenho convicções, sim, e não sou alguém irresponsável politicamente para não defender as minhas convicções até o final. E foi o que eu fiz. A decisão indignou a relatora da CPI mista, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Apesar de acreditar que a decisão dos colegas fragilizou o trabalho da comissão, ela não se considera derrotada. Maria do Rosário afirmou que os parlamentares que votaram a favor do destaque acreditaram no acusado e não na vítima, uma adolescente de 13 anos que denunciou os abusos sexuais cometidos por Aziz. Eu lamento porque eu acho que o Congresso Nacional fez um belo trabalho. Eu agradeço a todos os colegas. Eu penso que nós fizemos um trabalho muito sério de 1 ano. Reconheço democraticamente o resultado, mas não me sinto derrotada porque nós empatamos aqui e foi apenas por conta da situação regimental que nós tivemos o desempate favorável à posição do acusado. A vítima ainda terá a seu favor, eu tenho certeza, a sociedade amazonense e o povo brasileiro. Os parlamentares da CPI mista da exploração sexual concluíram a votação do relatório final, que sugere mais de 20 alterações nos códigos penal e processual penal, além de sugerir o indiciamento de mais de 250 pessoas. O texto agora será encaminhado ao Ministério Público. Daniele Popov para a Rádio Câmara. Em Brasília, 9h10. Em instantes, alterações no Estatuto da Criança estão prontas para ir a plenário em agosto. Palavra de especialista. Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. Toda semana, a Rádio Câmara conversa com quem entende do assunto, esclarecendo suas dúvidas, deixando você bem informado. Palavra de especialista. Toda quarta, às 8h30 da manhã, aqui na sua Rádio Câmara FM, a rádio da informação.
política, economia, trabalho, meio ambiente, agricultura. Em debate, os temas que interessam a opinião pública, as propostas em jogo e a divergência de ideias. Pinga Fogo. Todas as quintas, logo após o Jornal da Câmara, primeira edição, que começa às 7h30 da manhã. Jornal da Câmara. Permanência do jovem no campo depende de infraestrutura para garantir luz, escola, moradia e saúde para a agricultura familiar. São mais de 4 milhões de pequenas propriedades rurais em todo o Brasil que empregam mais de 14 milhões de brasileiros, o que corresponde a 7 em cada 10 trabalhadores do campo. Apesar de movimentar 60 bilhões de reais por ano, a agricultura familiar, segundo seus representantes, não recebe o tratamento merecido para um setor responsável por 40% do valor bruto da produção agropecuária do país. O reflexo da falta de infraestrutura e de investimentos no meio rural é o êxodo de milhares de agricultores, em especial os mais jovens, que deixam para trás a vida no campo em busca de emprego e de dias melhores nos centros urbanos. A saída de jovens entre 15 e 24 anos tem provocado o predomínio da população rural com idade média superior a 55 anos. Isabel de Jesus Santos, de 24 anos, vive numa pequena propriedade em Feira de Santana, na Bahia, e reconhece que morar na zona rural, sem educação, saúde, lazer e outros atrativos, acaba empurrando muitos filhos de agricultores para as cidades. E lá, sem qualificação profissional, acabam no desemprego e, às vezes, vítimas de violência e da criminalidade. Na avaliação de Isabel, a juventude tem importância fundamental para o futuro da agricultura familiar. Por isso, ela defende a permanência do jovem no campo por meio de ações governamentais para garantir uma vida digna no meio rural. E em busca desse ideal, a baiana de Feira de Santana aproveitou o que de bom a cidade pode oferecer, superou dificuldades e hoje é uma das estudantes da Universidade Federal da Bahia. Isabel pretende voltar para o campo com diploma de agronomia e lutar pelo fortalecimento da agricultura familiar. Eu estou ainda estudando, depois de formada, a minha vontade é de ajudar a fortalecer os movimentos sociais, uma vez que eu sou sindicalista também. Desde 98, há 6 anos atrás, eu decidi a entrar neste movimento social que luta a favor da vida, a favor da soberania, a favor da cidadania, da sustentabilidade. Isabel de Jesus dos Santos é uma das jovens que participa até sexta-feira do primeiro encontro nacional organizado pela Federação dos Trabalhadores em Agricultura Familiar no pavilhão de exposição do Parque da Cidade em Brasília. Para o presidente da Comissão de Agricultura, deputado Leonardo Vilela, do PP de Goiás, o exemplo de Isabel deve ser seguido por outros jovens que vivem no campo. O parlamentar criticou o modelo de desenvolvimento agrícola que tem colocado em risco a existência da agricultura familiar. Segundo ele, para evitar a saída de milhares de jovens da zona rural, é necessário, principalmente, investir em infraestrutura que permita vida mais digna para pequenos produtores rurais e suas famílias. Dotar o campo de melhores estradas, melhores condições de energia elétrica, de telecomunicações, quer dizer, telefonia, acesso à internet, enfim, de ter uma saúde, uma educação de qualidade. Se não houver isso, essa migração vai continuar a despeito de toda a preocupação do governo. No encontro nacional, o presidente Lula disse que o governo destinou 7 bilhões de reais para a safra 2004-2005 da agricultura familiar, o que representa 30% a mais dos recursos destinados para a safra passada. Em discurso para uma plateia de 3 mil agricultores, Lula se comprometeu a adotar medidas para estimular a permanência de jovens no campo. Segundo ele, o governo tem que levar luz, escola, moradia e saúde para os pequenos produtores rurais. Carmen Fortes, para a Rádio Câmara.
Projeto de lei complementar do deputado João Campos, do PSDB de Goiás, proíbe demissão do trabalhador sem justa causa ou baseada nas necessidades econômicas da empresa. De acordo com a proposta que regulamenta o artigo 7 da Constituição, não são motivos válidos para demissão: filiação, participação e representação sindical, petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, raça, cor, sexo, estado civil, responsabilidades familiares, gravidez e maternidade, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, ausência ao serviço por motivo de saúde ou de acidente do trabalho e greve. A matéria foi rejeitada na Comissão de Trabalho pela relatora Jovair Arantes, do PTB de Goiás, e está pronta para ser votada no plenário. Reportagem especial. Estatuto da Criança e do Adolescente faz 14 anos hoje. E uma comissão especial analisa mudanças polêmicas nessa legislação. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, e consolidou os direitos e deveres das pessoas com idade entre 0 e 18 anos em uma única legislação. Passados 14 anos da criação do Estatuto, são várias as propostas de alteração em seu conteúdo. O relatório do deputado Vicente Cassione, do PTB de São Paulo, foi aprovado na comissão especial e a matéria poderá ser levada ao plenário da Câmara após o recesso parlamentar. Os pontos mais controversos do Estatuto tratam das penalidades aplicadas ao menor infrator. Segundo o relatório da comissão especial, elas podem chegar à pena máxima do país, que é de 30 anos, de acordo com o tipo de crime que o menor tiver praticado. No entanto, para isso ser feito, é preciso definir o conceito de crime para os menores, como propõe o relatório da comissão especial. Hoje, pela legislação, o menor não comete crimes, mas infrações. Por isso, a ele não pode ser imputada pena de prisão, mas apenas a internação em instituições próprias para aplicação de uma medida socioeducativa ou disciplinar. A partir da mudança do conceito de crime para menores, está sendo proposto o aumento do período de internação do menor infrator, além da transferência dele para uma penitenciária, quando atingir a maioridade penal, ou seja, 18 anos. Mas a questão da infância e adolescência no Brasil não envolve somente aqueles que afrontam a lei e a sociedade. Há também meninos e meninas que são vítimas do trabalho escravo, da violência, do trabalho doméstico e da prostituição infanto-juvenil. A relatora da CPI mista da exploração sexual de crianças e adolescentes, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que o Estatuto representou um grande avanço na proteção dos direitos infanto-juvenis. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação que é referência no mundo inteiro, porque, em termos legais, a criança passou a ser vista como tal, e o adolescente também como adolescente. Ou seja, hoje a lei assegura particulares direitos a essas pessoas pela condição de estarem em desenvolvimento. O olhar sobre as crianças e adolescentes não está voltado somente para o infrator ou para as vítimas. A preocupação das pessoas e entidades que lidam com os direitos das crianças e adolescentes está voltada também para a prevenção, que é a adoção de políticas públicas de valorização da juventude. O secretário nacional de Direitos Humanos e presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ministro Nilmário Miranda, afirma que o governo está investindo 56 bilhões de reais até 2007 em programas voltados para a infância e juventude. Nós temos 4 eixos, 16 desafios, 200 programas de ações previstos até 2007 no valor de 56 bilhões de reais. O que o governo está fazendo já para garantir isso. O Estatuto não virá só pela ação governamental do governo federal. É responsabilidade do Estado, União Federal, Estados e municípios, da sociedade e da família. Eles compartilham a responsabilidade. A União Federal fará a sua parte. Uma das formas de evitar que o adolescente entre no mundo do crime é a participação construtiva na sociedade. Por isso, em comemoração aos 14 anos do Estatuto, será realizado durante toda a semana em Brasília o primeiro encontro de adolescentes, promovido pela ONG Visão Mundial. A coordenadora do encontro, Helenilda Fonseca, explica como deve ser promovido esse protagonismo juvenil, o principal tema do encontro. Nós acreditamos, que o jovem, o adolescente,
ele é um ser que pensa e que é capaz de se relacionar na sociedade, de contribuir de fato. O trabalho infantil também é outro ponto a ser combatido no Brasil. Proibido pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo assim estima-se que no Brasil mais de 2 milhões de meninos e meninas com idade entre 5 e 14 anos trabalhem, segundo dados do IBGE. A estimativa da OIT, Organização Internacional do Trabalho, é de que no mundo esse número seja superior a 250 milhões de crianças e adolescentes. Adriana Romeu, para a Rádio Câmara. O que foi destaque hoje nas principais agências de notícias? Agência Câmara, Congresso aprova LDO para 2005. Agência Estado, PT retira a candidatura de líder do MST. MST invade sede do PT. Agência Globo, aprovada verba para aumento do funcionalismo federal. Agência Folha, Força Tarefa vai monitorar valor de planos de saúde. Jornal do Brasil, Lula e convidados assistem hoje a documentário sobre Pelé. Jornal da Câmara. 9 horas e 21 minutos em Brasília. Termina aqui o Jornal da Câmara, terceira edição. Apresentação Paulo Gonçalves e Sandra Bacelar. Trabalhos técnicos Adison de Almeida. Edição Tereza Melo. Coordenação Ana Del Monte. O Jornal da Câmara estará de volta no dia 2 de agosto, quando se reinicia o período legislativo. Até lá, acompanhe as atividades durante o recesso parlamentar por meio das 7 edições diárias do Câmara é Notícia. Boa noite. Boa noite a todos. Jornal da Câmara. O dia a dia do plenário e o trabalho das comissões. A política em primeira mão. Jornal da Câmara.